Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Psitec, um podcast sobre a psicologia por trás das tecnologias. Você está se sentindo órfão do Twitter ou tem visto algumas pessoas com esse sentimento, falando sobre como estão sentindo falta dessa plataforma? Hoje eu vou explicar para vocês por que isso acontece e como o Twitter ele estava sendo um lugar de autoexpressão para as pessoas que outras plataformas não conseguem proporcionar. Meu nome é Paula Rodrigues, eu sou psicóloga, certificada em saber psicologia e mestre em sistemas cognitivos. Para começar esse podcast hoje, a gente precisa primeiro entender, que o Brasil está passando por um processo onde o Twitter foi banido. Outros dados importantes da gente lembrar é que o Brasil é um dos países mais ativos na internet. Isso é considerável, nosso comportamento online ele é muito notório e ele é muito importante, inclusive, para o funcionamento das plataformas. E muitas dessas plataformas ganham aí um grande percentual, do lucro delas vem aí desses usuários do Brasil, porque nós somos uma das 5 maiores potências ativas na internet. E uma coisa importante da gente entender é que quando a gente fala do nosso comportamento online, a gente está falando das nossas necessidades de autoexpressão, mas também das nossas facetas, das nossas skins. Não sei se você já viu esse termo, né? Muita gente fala, hoje eu tô com a minha skin trabalhadora, hoje eu tô com a minha skin esposa, hoje eu tô com a minha skin estudante, por exemplo, né? Esse termo ele é mais fácil da gente compreender. Na verdade, a gente pode pegar esse termo que se popularizou para falar sobre a teoria da autoapresentação no mundo online. Essa teoria, na verdade, ela já existia antes da internet sobre a autoapresentação, sobre como determinados contextos eles contribuem para que a gente expresse partes específicas do nosso self. Então, por exemplo, vamos supor, eu, enquanto universitária, me apresento de uma forma, enquanto psicóloga, me apresento de outra, enquanto professora, apresento de outra, enquanto esposa, filha, amiga. É como se em cada contexto tivesse um papel social. Mas aqui eu quero ressaltar que não é sobre a funcionalidade, sobre o que eu faço necessariamente, mas é como eu me expresso. É como eu ponho minha identidade para fora. E aí existem várias teorias. Existem teorias que falam sobre um self verdadeiro e outros selfies, que a gente coloca para fora em determinados contextos sociais. Mas o mais importante a gente entender sobre essa teoria é que a gente pode se expressar de diferentes formas, em diferentes contextos, e no mundo virtual também é assim. Vamos pegar, por exemplo, pessoas que têm um perfil profissional e um perfil pessoal. Esse é um grande exemplo. E como é que entra essa questão aí do Twitter, de como as pessoas se expressam nessa plataforma, o que ela tem de diferente, por que o Threads, por exemplo, não é um bom substituto para essa plataforma? O que tem de diferente, de similaridade? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. O Twitter é uma plataforma de microblogging, né? Ou seja, você tem uma quantidade limitada de caracteres para expressar uma opinião, para colocar um texto. Esse é o principal que a gente precisa entender sobre isso. E uma coisa muito importante sobre o Twitter é que a gente pode ter um comportamento pseudo-anônimo ali. O que é isso? Esse comportamento pseudo-anônimo. A gente pode adotar um outro nome, algo não ligado ao seu nome real. Você não precisa colocar uma foto real no seu perfil. Você pode colocar uma foto de uma banda que você é fã, de uma atriz. Você pode fazer uma conta, sobre algo que você quer expressar especificamente, sei lá, vamos colocar psicóloga engraçada, vamos colocar, por exemplo, isso. E aí essa pessoa só posta memes sobre psicologia. Então você pode adotar várias identidades e você pode escolher que aspecto do seu self ali você quer ressaltar. E o que as pesquisas dizem sobre sobre esse pseudo anonimato? Isso é interessante porque as pessoas elas criam coragem para se engajar em discussões que elas não se engajariam no presencial, mas também isso tem aí um ponto negativo, de que as pessoas elas perdem o filtro.
elas não têm medo, né, de sofrerem as consequências, porque elas não estão ali totalmente expostas. E o Twitter, ele é uma plataforma que ele contribui para isso. E vamos dizer assim, dependendo de como isso é usado, de outros aspectos aí de design da plataforma, isso não é um problema. Mas o que a gente vê é que as pessoas podem se engajar de uma forma acalorada, isso pode também contribuir para o cyberbullying, por exemplo, mas também as pessoas podem se sentir mais seguras para expressar opinião, para serem mais engraçadas, para serem mais irônicas, para focar em algum aspecto delas ali, da identidade delas, que em outras plataformas elas não se sentiriam tão à vontade. Então, faz sentido uma pessoa que era muito ativa ali no Twitter, ela tá se sentindo meio estranha, porque essa parte do self dela não está sendo expressada em outra plataforma. Então, isso é muito importante. Então, no Twitter, a gente pode adotar uma skin, a gente pode adotar uma identidade. E o fato de ser um lugar onde você pode ter um pseudo-anonimato, isso faz com que você se sinta mais livre para expressar sua opinião, para adotar novas expressões de identidade. Não é que você vai ser uma coisa que você não é, mas você vai se sentir mais livre para falar sem rodeios. Outra coisa muito importante, né, sobre essa questão de ser um microblogging, gente, é que o fato de terem poucos caracteres, isso faz com que necessariamente você tente ser mais objetivo, tente ser mais direto. E isso contribui para que a comunicação seja mais direta e mais rápida e que as pessoas também reajam mais rápido, que as pessoas respondam mais rápido, porque o fato de ter um limite é o que educa você a ser mais objetivo, mais conciso no que você está falando. E aí, o tráfego, vamos pensar assim, de pequenas porções de informação, ele é muito mais atrativo no mundo de hoje, onde a gente é o tempo todo bombardeado por chamadas de 3 segundos aí, né? Em vídeos, em textos, em áudios, para a gente prestar atenção. Então, nessa plataforma é fácil você prestar atenção, porque os textos eles são curtos, geralmente, né? Vão ser textos curtos, ou você já vai entender logo sobre o que é aquele texto. Então, isso faz com que a produção do conteúdo também ela seja diferente. E o foco é a escrita, né? Não tem, por mais que às vezes, né, algumas plataformas adotem a possibilidade de outros formatos, o foco não é esse. O foco é a escrita, você ser direto e perigo, né? Outra coisa importante é que você consegue se engajar, né, no Twitter com temas do seu interesse, né? Tem a questão de como o algoritmo ele é configurado, ou a gente não tem acesso. Uma coisa importante que depois eu posso falar, né, em outro episódio sobre essa questão do algoritmo, né? O algoritmo ele não é público lá para você acessar e entender como é que ele está programado. Isso é uma propriedade privada. Então, muitas vezes, quando a gente fala de algoritmo, a gente está falando baseado nas interpretações, as interações que a gente vê, o que a gente viu com as pessoas, mas a gente não tem acesso a isso. Isso aí é o grande, assim, o grande ativo, né, o grande patrimônio dessas grandes empresas. Então, a gente faz inferências, a gente não tem acesso de fato a isso. Então, no Twitter eu lembro que eu comecei a usar como psicóloga e eu vi assim, gente, era muito interessante, porque eram muitas tretas da psicologia, eram psicólogos, faziam até, algumas pessoas fizeram sátiras sobre outros psicólogos que eram muito populares em outras redes sociais, foram irônicos ou faziam críticas muito severas que não teriam coragem de fazer no presencial. E eu lembro que eu fiquei assim um pouco assustada, mas era engraçado também acompanhar isso. Era engraçado ver esse lado das pessoas, se sentir menos observada, menos julgada, porque não são todos meus amigos que estão ali, por exemplo, né? Não são todas as pessoas que me conhecem que estão ali, e eu posso também, de alguma forma, despistar ali da minha identidade. Uma coisa também interessante, né, para quem tem amigos, né, de outras nacionalidades, é que é muito comum em outros países as pessoas elas adotarem esses avatares aí, esse pseudo-anonimato. Por exemplo, eu faço um Instagram, eu não ponho meu nome, eu ponho um nickname lá, ou eu posso fazer alguma brincadeira com o meu nome, mas aquilo ali não, se você procurar o meu nome, você não vai me achar. E a gente pode falar sobre essa construção de apresentação do selfie no Instagram, que ela é muito diferente.
Tem muitas pesquisas acontecendo sobre isso. Atualmente, não sei se vocês viram, né, que os filtros vão ser extinguidos, ali, extintos, né, do Instagram. Depois eu vou falar sobre isso aqui também. Tem muita coisa para falar, né, minha gente? Mas é isso. E o que acontece? Algumas pessoas de outras nacionalidades, elas naturalmente fazem isso, porque tem a ver com aspectos culturais. O Facebook já é mais difícil e ele é mais, em muitos países, assim, principalmente alguns que eu passei, você vê que as pessoas, elas usam o Facebook muito mais do que o Instagram e é como se fosse uma coisa, assim, mais séria, diferente do que como a gente faz esse uso no Brasil. Então, uma coisa muito importante é a gente entender a diferença, né? De como a gente interage em cada plataforma. E o pseudo-anonimato no Twitter, ele contribui para a desinibição. Então a gente fica mais desinibido. E por que que o Threads não é uma boa opção? Porque o Threads ele é vinculado à sua conta no Instagram. É o mesmo nome de usuário que vincula a tudo do Meta, vincula ao Facebook. Quando você faz ali, eu acho que aparece, né? Se você quer seguir as pessoas que você segue na sua conta ou não. Então, o pseudo-anonimato não existe no Threads. Né? Assim, eu não sei se tem. Eu provavelmente deve ter como você mudar, enfim. Mas a natureza do Threads ele é ser vinculado. Eu lembro que teve um grande problema aqui. Atualmente eu moro na Europa, em relação à autorização do Threads aqui. Eu não lembro exatamente os pormenores, mas demorou meses para o aplicativo ser liberado aqui porque não seguia as leis, não seguia as normas da União Europeia. Então, o Threads ele acaba com o pseudonimimato. Então, toda hora que a gente está rolando ali o feed do Instagram, a gente vê fulano postou isso no Threads, leia isso aqui. Eles estão tentando, estão adotando, né, formas aí persuasivas de design para fazer a gente acessar essa plataforma de uma forma que vincula aos perfis e às apresentações de eu que essas pessoas fazem no Instagram, quando muito provavelmente a proposta não é a mesma. Uma coisa que eu tenho observado. Se você posta a mesma coisa que posta no Instagram, não tem muito a ver, a proposta não é essa. E agora, um momento interessante, as pessoas do Brasil, elas estão migrando para o Threads, muitas delas, mas assim, estão sem entender e não estão se identificando, porque o principal aspecto aí, né, do Twitter, esse lugar onde você podia ser desinibido no mundo online. E aí, com a identificação, isso cai por terra de uma forma muito rápida, né? E muito. Você não tem acesso a isso nessa plataforma. Outra coisa também, né, que deve estar acontecendo, muitos usuários chegaram de repente, tem o treinamento do algoritmo e uma série de coisas que a gente ainda não entende, não tem como, né, copiarem o algoritmo do Twitter e colocar ali. Como eu disse, esses algoritmos são propriedade privada. E o Twitter, ele não, ou o X, né, não sei como vocês preferem chamar aí, ele não é do grupo Meta. Então, não existe aí um acesso, né, a como esse algoritmo funcionava. Existem presunções, podem existir, né, as pessoas que dominam mais a questão técnica podem tecer, né, hipóteses e ir mais a fundo nesse aspecto, mas não se tem acesso. E outra, se colocar esse algoritmo vai funcionar, já que tem aspectos da plataforma que desconfiguram esse ambiente, é como se fosse assim, eu vivia num ambiente dessa forma e agora eu tô em outro ambiente. Então, quando a gente muda de empresa, a gente muda de escola, de universidade, de cidade, de país, é isso. Eu posso ter esse mesmo comportamento, deslocar um comportamento, se o comportamento ele tem componentes fortes contextuais, o contexto ele contribui bastante, né, para que a gente se comporte ali de determinada forma. Então, essas são provocações bem interessantes, né? Eu quis aproveitar aqui esse tempinho que eu tô tendo para falar um pouquinho sobre isso. Então, assim, o principal aqui é que a gente sempre vai ter uma apresentação do nosso eu em determinados contextos. Isso é da vida e isso também é do mundo online. E outra coisa, né? No mundo online a gente consegue gerenciar as impressões que a gente causa de uma forma muito mais controlada. Esse é um outro ponto muito interessante. E a gente consegue também expressar aspectos
específicos que tem a ver com esse gerenciamento de impressão da nossa personalidade. A gente consegue escolher com mais consciência a maneira que a gente fala, o tom de voz, o que eu falo, os temas que eu vou me engajar, e tudo isso interfere em como as interações online elas acontecem. Existem muitas teorias sobre self, sobre o eu na psicologia. As que têm assim ganhado mais destaque é que nós temos múltiplos eus. Ao contrário que a gente pensa que existe uma coisa aqui dentro da gente que comanda a gente e vai guiando, e essa coisa é constante ao longo da vida. Não, na verdade, nós somos seres contextuais e nós temos como se fossem múltiplas gavetas. E isso tem sido respaldado nos últimos anos pela neurociência e no nosso comportamento online isso também acontece. Então, é só que a gente tem um gerenciamento mais consciente aí dessa impressão. E o Twitter, por esses aspectos de funcionalidade da plataforma, principalmente pelo pseudo-anonimato, ele contribui para essa desinibição online. E aí as pessoas elas estão sentindo falta disso porque a plataforma, estou citando aqui só uma, né, gente? A plataforma, o Threads, não proporciona esse pseudo-anonimato pelas vinculações, né, com outras plataformas e por uma outra série de coisas. E aí, o que vocês acham disso aí? Não sei se vocês estão escutando, vocês são usuários do Twitter, vocês concordam, não concordam? Se tem alguma solução já aí, né? Eu vi que tem uma outra plataforma, né? Assim, mas que não está ainda, como eu posso dizer, rodando também. E eu trouxe isso aqui para vocês entenderem que é normal, né? Se sentir assim, se sentir estranho, sentir falta disso, porque não tem um lugar seguro onde você se sinta à vontade para você pegar essa partezinha aí do seu eu e expressar. E aí, não é porque a outra plataforma é parecida de design e de microblogging, que é a mesma coisa. Os aspectos centrais, né, de que influenciava esse comportamento não estão disponíveis. Então é isso, esse é o nosso primeiro episódio assim mais técnico. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.